Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. Nosso irmão Cláudio vai cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o ambiente e fazer a leitura da mensagem da noite. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Seabe é uma dádiva de luz, em caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: ante o sublime, não faças tu comum o que Deus purificou. Está em Atos, no capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbrem ante o seu brilho e o perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe amoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso,
onde a semente minúscula retribui na média do infinito, por e por onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir, em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Bom, a mensagem nossa nos traz o seguinte, né? A gente anda na vida, na correria da vida, nos compromissos da vida, sem prestar atenção, sem valorizar as coisas simples que são muito importantes. E aí ele fala, quantos milênios levou para o raio do sol, para se formar a rocha, para se formar tudo isso que está aí. E a gente vive num país tão maravilhoso, tão bonito, que as pessoas vêm de outros países para conhecer a beleza que é o nosso Brasil. E a gente está ali com aquilo tão todo dia, tão natural, que a gente não valoriza o que nós temos de bom. E a gente só enxerga o que tem de ruim na nossa vida. A gente canaliza as energias para aquilo que é ruim. Esquece de olhar para tantas coisas boas que nós temos todos os dias. Nós temos a casa, se é mais simples, se é mais confortável, mas é uma casa, é um teto. E como a gente falou no estudo do outro dia, é aquele irmão que está na rua, será que ele não queria estar na nossa casa, ainda que ela seja muito simples? Com certeza que gostaria. E a gente não valoriza a água. O nosso país é rico, todo mundo tem olho no nosso país, porque a gente tem riqueza de água. Mas como a gente abre a bica e está jorrando água ali, a gente quase não tem falta d'água, a gente não valoriza a água, a gente não valoriza a luz, a gente não valoriza enxergar a luz. Então a gente tem tantas coisas boas que Deus nos proporciona todos os dias, mas a gente só enxerga o lado ruim. Aquilo que me incomoda, ainda que minimamente eu canalizo as minhas energias para aquilo ruim. E todas as coisas boas, pessoas que nos amam, pessoas que se dedicam a nós, que tem amor, que tem carinho, a gente está preocupado com aquilo mínimo que está me incomodando. Então essa mensagem é para que a gente reflita, especialmente aqueles momentos que a gente está incomodado, aquele momento que a gente está com algum problema. Se o problema dá para resolver, vamos resolver. Se não dá, o tempo resolve tudo. Não vamos ficar nos amargurando e deixar de fazer o bem e deixar de agradecer a Deus pelas bênçãos de cada dia por conta de uma coisa que às vezes é mínima e a gente valoriza tanto, esquece de ter gratidão a Deus por cada dia que a gente amanhece, abre os olhos e tem uma nova oportunidade. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e, em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia que Ele nos permitiu e mais um dia que vencemos, porque estamos aqui reunidos na casa de Deus. Muitos de nós teve um dia difícil, um dia de dor, um dia de sofrimento, um dia de angústia, e Deus, na sua infinita misericórdia, abriu essas portas para nos acolher como um hospital de almas, que é essa casa, que cuida de nós encarnados e desencarnados, porque somos enfermos tanto do corpo quanto da alma. E nos abriu essas portas para nos acolher enquanto uma escola. A escola que nós temos, que Jesus nos deixou aí, o seu ensinamento, e a gente ainda tem tanta dificuldade de vivenciar aquilo que Ele nos ensinou e praticou junto conosco. Obrigado, Pai, por esse momento na sua casa. Obrigado, Jesus, mestre querido, médico dos médicos. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, e obrigado a toda a falange de trabalhadores espirituais que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que trabalham muito, incansavelmente por todos nós. Pedir a esses companheiros da espiritualidade que possam envolver, que possam intuir, que possam inspirar o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra essa noite, para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que nos fortalece na nossa fé, que nos dá a confiança e inspiração no amor infinito de Deus. E assim, Pai, agradecidos por esse momento abençoado, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Obrigado, João.
Boa noite a todos. Boa noite. Amém. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Hoje o nosso assunto é sobre o medo cria montanhas, mas a fé move montanhas. Desculpe-me se eu dei uma tossida, que hoje eu vi no transporte, me deu uma crise de tosse. Eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou. Eu vou. Então hoje o nosso capítulo é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé transporta montanhas. O que é a fé pra gente? Né? A gente pode pensar para dentro de cada um de nós, não precisa todo mundo responder ao mesmo tempo, mesmo que a gente não precisa, né? Só para a gente pensar um pouquinho, o que é a fé? Como é a minha fé? Como eu consigo essa fé? Porque alguém possa me dizer que tem mais fé do que eu, né? A gente pega, eu vou conseguir, e quando a gente, às vezes, muitas das vezes a gente tem uma fé, tem uma esperança e ela não acontece, não ocorre do nosso jeito, né? Então, dentro de cada um de nós tem um significado, seja através da nossa criação familiar, do nosso crescimento religioso enquanto a gente é criança, que acompanha os pais, né, os avós, os pais. Então, fica essa nossa reflexão. O que é a fé? Que nós teremos a definição dela segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Né? A fé, a gente já deposita a esperança de que a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Seja uma melhora na saúde, uma melhora no relacionamento, um emprego, uma casa melhor, ter o alimento de cada dia, né? Porque hoje a gente pode ver muitas das situações de nossos irmãos que faz apenas uma refeição no dia, ou às vezes nenhuma, né? Então, fé é a gente acreditar de que a gente já tem a posse daquilo, do que a gente deseja. Obviamente, vem através do nosso merecimento, porque Deus escuta todas as nossas preces. Nenhuma prece fica em vão. Todos os nossos desejos, nossos pedidos são ouvidos pelo Pai. Mas temos nosso livre-arbítrio de escolher, temos também o nosso merecimento e se isso será um bom caminho para a gente, aquilo que a gente tanto deseja. Né? Vou fazer fé na Mega Sena. Se eu ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou ajudar todo mundo. Será? Né? Ou então a gente, eu não tenho sorte. O vizinho meu ganhou no sorteio do mercado, meu vizinho ganhou no tal jogo, mas eu não tenho sorte. Mas a nossa sorte maior pode ser de não ter ganho aquilo e ter uns bens imateriais que sejam bem mais valorosos do que o dinheiro, do que o capital. Porque infelizmente a gente vê que muitas das vezes o dinheiro destrói famílias, destrói relacionamento, né? A gente vê muitas das vezes que filho já fica atrás do pai de querer herança e os pais estão vivos, né? Mas nem sempre, né? Não são os jovens, todos nós como pessoas, como seres humanos, nós estamos na nossa experiência, né? A nossa experiência do Espírito na Terra para a gente poder ir aprendendo aos poucos, um passo de cada vez. Em Mateus, capítulo 17, Jesus nos diz, pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Né? Como Jesus sempre nos ensinou no Novo Testamento, através de alegorias, né? Quais seriam essas montanhas? Né? Não aquele elevado de terra, né? Às vezes a gente vê uma montanha, que nem vê o céu, né? O cume é tão alto, mas às vezes é só um morrinho baixinho, que a gente cria tanta dificuldade. Então a gente tem que enxergar, através da fé, a gente passar. O que se pode ser uma montanha é apenas um elevado baixo de terra. Basta a gente querer, acreditar, ter mais fé para que a gente possa passar por esse morro. Que montanhas são essas que carregamos? As montanhas que nos afastam de Deus, que podem ser a maledicência, o medo, o fracasso, né? O medo do fracasso, sem nem tentar, eu já tenho medo. Ansiedade, angústia, depressão, o mau juízo, o mau comportamento, tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, mas que a gente acaba cometendo pelo nosso livre-arbítrio e depois a gente se arrepende, né? Mas é importante a gente se arrependa de coração, né? Mas aí você, vou fazer hoje e amanhã eu vou me arrepender. Às vezes a gente é tomado por um momento de cólera, de raiva, né? De um momento entorpecido,
por algo alcoólico e a gente acaba se deixando levar pela raiva, né? Então a gente cria essas próprias montanhas e a gente, né, a gente tem uma imaginação, o cérebro, o cérebro é a nossa máquina do corpo, né? Mas também o nosso pensamento, ele nos deixa muito na obscuridade. Que quando a gente vê alguém que olhou para mim diferente, por que olhou para mim diferente? O que foi que eu fiz para essa pessoa? Então a gente já cria um monte de barreiras, um monte de montanhas, porque seria mais fácil a gente chegar e perguntar, tudo bem? Não, a gente já cria um monte de barreiras, né? E a gente se pergunta, e se, por que um amigo falou isso, por que uma amiga falou isso, e se, a gente já cria umas condições que nos afastam. Então são essas montanhas da maledicência, da ansiedade, da depressão, da tristeza, que nos faz criar essa montanha. Então essas montanhas, no sentido figurado, que nos atrapalham, que nos afastam. Então a gente tem que ter fé para que a gente possa se afastar dessas montanhas. Uma exemplificação de fé é o livro de Jó. Acredito que todos já ouviram falar de Jó, né? Todo mundo já conseguiu ler um pouquinho do livro de Jó. Mas conhece um pouquinho, né? A gente conhece Jó, mas como? Queria ter a paciência de Jó, né? Queria ter a paciência de Jó. Mas por que a paciência de Jó? Mas por que a paciência de Jó, né? Como a gente não conhece. Na verdade, o tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e muito menos o da paciência de Jó. Né? Essa referência é da Bíblia Sagrada, tá? Da edição pastoral da editora Paulus. Né? Então o livro de Jó, porque a gente muito escuta, né, no verbete popular, eu queria ter a paciência de Jó, a paciência de Jó. Mas Jó, a gente lendo o livro, a gente vê de que o que ele foi a Deus, ele foi temente a Deus porque ele confiava na sua integridade. E nesse exemplo de fé, né, logicamente eu resumi um pouco o livro, né, falando um pouco, porque eles são um pouco mais são na verdade 42 capítulos, e é uma leitura muito interessante, porque a gente pode ver em que montanha que a gente se encontra e quais as montanhas que Jó se encontrava. Então é um livro encorajador, de fé. Logicamente, né? Cada um de nós temos a sua cruz, temos o nosso peso, né? Então o que eu acho, a gente vê alguém que possa estar triste, o outro com ansiedade, isso é frescura, vai lavar uma louça que passa. Ou alguém que está triste porque está com dor de cotovelo, isso aí a gente resolve, né? Mas cada um sabe o seu peso, cada um sabe a sua cruz. Então a gente não tem como medir a nossa dor pela dor do outro. Então a gente tem que ser mais compreensivo, por mais desafiador que seja, a gente tem que ser compreensivo, porque naquilo que eu reclamo do meu irmão, por que ele não reclama de mim? Né? Por que eu só reclamo do outro? Será que eu não tenho nada que ele possa reclamar? Será que eu não tenho nenhum defeito? Será que eu não falo demais? Será que eu não penso demais? Será que eu também não acuso demais? Então, tudo aquilo que eu posso apontar para o meu irmão, ele também aponta para mim. Então é importante a gente se conhecer, se compreender, para que a gente possa ter mais harmonia, né? Então Jó era o mais rico dos homens do Oriente. E para testar sua fidelidade com Deus, foi proposto por Satã retirá-lo da graça, né? Porque quando os anjos se apresentaram a Deus nessa passagem da Bíblia, o Satã apareceu e Deus já sabia de onde você veio. Você vigiava o meu servo Jó. E Satã propôs: Jó é fiel a você, ele te ama porque ele tem tudo, você o protege na terra, né? Porque o Jó tinha terras, tinha esposa, filhos, filhas, os animais saudáveis. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente, aliás, o mais rico do Oriente. Então é muito fácil quando então isso nos faz refletir no nosso dia a dia, né? Quando a gente está bem empregado, a gente está com dinheiro no bolso, né? Porque o dinheiro resolve tudo, mas nem tudo. Aliás, não resolve tudo. Se a gente estiver triste, o dinheiro não compra felicidade. Vai enganar, vai iludibriar. Tô triste, vou comprar um sapato. Tô triste, vou comprar um celular novo. Vai ajudar por ali por 1, 2 dias. Mas se a sua tristeza ela é interna, o dinheiro não vai resolver. Tenho dinheiro, mas eu não tenho saúde. Como vou resolver a saúde? Né? Eu posso procurar o melhor médico, mas se não for naquele momento do dinheiro resolver para comprar o remédio, não há remédio que cure isso.
Então a gente pode colocar no nosso dia a dia, a gente está tudo, né? Ou a gente muitas das vezes, até eu comentei semana passada que eu sempre escutei isso, né? A gente não acha Deus pela dor ou por amor, né? Então quando a gente está em abundância, com saúde, com trabalho, com dinheiro, está feliz, está viajando, a gente se esquece de vir na casa espírita, a gente se esquece de ir numa igreja, a gente se esquece de ir em outra casa que a gente se sente bem e que a gente faz bem e que nos faz bem, né? Porque todos os caminhos nos levam a Deus. O que nos faz aproximar de Deus é o que a gente leva dentro do nosso coração. Então não importa onde você esteja feliz, seja feliz, desde que seja para compartilhar, para poder dividir os ensinamentos de Jesus, né? De praticar a caridade, a bondade, de ajudar aquele irmão, seja através de palavras, de abraço, de mantimentos também. Então não importa o local, desde que você tenha bondade no seu coração. Então vem os amigos, né? Que o capítulo nos diz. Os amigos vêm. Seria solidariedade ou acusação? Aí como referência a gente pode colocar dentro da nossa própria casa, do nosso lado, né? Não precisa ser o vizinho não, mais longe não, mas dentro de casa, começa. A gente fala, vamos abraçar o mundo, mas dentro de casa a gente tem que ver se a gente está em paz, em harmonia. Então sua mulher disse, e você ainda continua sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra de uma vez. Não é isso? Ter todos os animais mortos, né? Os filhos mortos, a mulher colocou, desiste de Deus, amaldiçoa. Por que você fica glorificando a Deus e acredita na integridade, se Ele fez isso com você? Né? Porque a gente acha que coloca que Deus nos proporciona o bem e o mal. Não, o mal não vem de Deus. Ele não nos criou para nós sofrermos, para nós passarmos o mal. Agora eu vou te castigar, né? Como tem muita passagem do Antigo Testamento, que Deus era um Deus de guerra, de castigo, de fogo, né? Ferro e fogo, mas que naquele momento a civilização precisava passar por aquilo, né? Mas a civilização de hoje, 2022 depois de Cristo, a gente infelizmente ainda tem as regras da lei e da justiça, mas a gente ainda continua errando nessas leis. Então a gente precisa respirar e não maldizer a Deus, assim como fez Jó. Assim como fez Jó, não. Assim como incitaram a que Jó fizesse. E Jó responde, se aceitamos a Deus os bens, não devemos também aceitar os males? Né? A relembrar que os males nós que escolhemos, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o caminho, né? Deus fala, você disser sim para isso, aqui é sua estrada. Você disser não para isso, aqui é sua estrada. Então se aqui eu encontro uma consequência boa, aqui é o sim. Deus me deu sim ou não, eu decido. Se aqui tem uma consequência boa, ok, que bom, estou feliz, Deus me atendeu. Mas se eu escolho o não, aí eu posso ter uma prova, um aprendizado, um castigo. Ah, Deus é mal comigo, Ele não me ajudou. Mas eu que escolhi esse caminho. Então, a Deus, Ele nos corrige, mas Ele nos mostra como devemos seguir, para que a gente possa se corrigir e acreditar que tudo que nos vem é para sempre uma benfeitoria. Por mais dificultoso que seja, é sempre por uma benfeitoria. Se a gente repassa pelo mesmo ciclo, pela mesma situação, pelo mesmo problema, é porque a gente não aprendeu. E apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. Ele já nos mostrava nessa parte a resiliência, a gratidão, a fé e a experiência com Deus. Qual a experiência com Deus? De passar pelo sofrimento e acreditar de que acima de tudo Deus estava lá, o ajudando, o amparando e agradecendo. Se eu tive todos os benefícios na terra, minha esposa, meus filhos, minhas terras, por que não aceitar também os males? E vieram um dos amigos, chamado Elifaz de Temã, que era um dos anciãos da época, né, dos sábios. E ele coloca para Jó, o temor de Deus não era sua confiança e sua esperança não era o comportamento íntegro? Hoje é sua vez, aguenta, não se perturbe, aceita. Como o subtítulo fala, solidariedade ou acusação? Porque ele coloca, não, você está aqui, ó, a gente pode se colocar no lugar de Jó, né? Cristiano, você hoje está aqui dizendo que a gente tem que ter confiança, esperança, tem que ser grato. Aí amanhã você me vê na esquina ali chorando. Ué, mas você não falou isso para todo mundo? Você tem que ter esperança, como é que você está aí, ó?
né? E até eu já levei um puxão de orelha, né, Ieda? Né? Eu fui reclamando com a Ieda, você, né? Porque assim, então assim, é nesse momento que a gente precisa de amigo, de alguém que nos ampara, da família. Porque se hoje estou aqui demonstrando confiança, esperança, hoje eu sou feliz, graças a Deus, mas amanhã eu posso acordar chateado, entristecido. Então a gente precisa, e como eu sempre relembro, a gente está aqui em cima para aprender juntos, né? Não é que eu seja melhor ou você melhor do que eu, tem o dom da palavra, não. A gente só repete o que já está escrito na Bíblia, repete o que que já foi dito pelos irmãos espirituais, né? Através do nosso ensinamento do nosso querido Kardec. Então a gente só repõe as palavras, né? Repõe não é bem a palavra, a gente só repete as palavras, né? Tudo é daquilo que já nos foi ensinado. Então hoje é sua vez, aguenta, não se perturbe, aceite. E venha outro ancião, chamado Baldar. Mas se você procurar a Deus, se suplicar ao Todo-Poderoso e se conservar puro e reto, Ele cuidará de você. Deus não rejeita o homem íntegro, nem faz aliança com malfeitores. Essa acusação ou solidariedade, porque esses dois são 3 anciãos, na verdade, e depois um mais jovem, que eu não coloquei no texto para não alongar. Mas vocês pensaram, não, vou procurar o livro de Jó para dar uma lida. Né? Sei disso. Mas é verdade. Puxa, uma página por dia, rapidinho passa. Então, assim, né, além, lógico, da página, é um ensinamento que a gente possa levar, né, que é uma cultura de fé, de esperança, de força, e que eu sempre penso assim, não há como um dia após o outro, uma boa noite de sono. Se hoje eu estou triste, estou chateado, eu me permito, eu sou ser humano, né, eu tenho os sentimentos, você também, chora, né, antes de ontem, dia 2, que se passa o dia dos finados, por que não chorar? Lógico que chorar. Espírita gosta de sofrer, não chora, aceita, só fala de morte. Muito pelo contrário, né? Quem fala isso porque realmente não está estudando a doutrina espírita. Porque a gente aceita ver a morte nada mais é que uma passagem de uma experiência desta vida para outra, porque o espírito é eterno, é imutável, ele continua. Então a forma que a gente tem para amenizar é saber que a gente vai se encontrar novamente, né? Mas mesmo assim a gente chora, a gente sofre, a gente sente dor de um ente querido, seja novo, seja mais de idade, a gente sofre, porque nós somos seres humanos, né? Se nós temos o sentimento de piedade, de dor, por que não chorar? Então a gente não tem que se mostrar forte a todo momento, a gente tem que chorar, tem que desabafar, tem que conversar com um amigo. Então o Jó nos mostra isso, essa resiliência. O que o profeta nos diz, né, o que ele coloca, desculpe, como acusação, o que ele coloca, Jó, você tem que ser puro, reto, ele vai cuidar de você, ele não faz aliança com malfeitores. Ou seja, nesse sentido, ele pode estar acusando Jó que o Jó é um malfeitor, que ele estava merecendo aquilo, né? Que ele não era puro e reto. Os amigos duvidavam da integridade de Jó, né? Como nas duas passagens, era o quê? Solidariedade ou acusação? Né? Você está passando por isso hoje, Giovan. Você merece passar por isso hoje, porque você não é íntegro a Deus. Eu sei da dor dele? Eu não sei. Ele sabe da minha dor? Não sabe. Então, assim, quando a gente vir, né, algum irmão que está passando uma dificuldade, e por estudarmos a doutrina espírita, sabermos que a gente tem que passar pela dificuldade para aprender, a gente não tem que se vangloriar, passa com isso, por essa dor sorrindo, porque não é assim. Então a gente nunca pode duvidar da integridade da fé daquela pessoa, né, do caráter daquele irmão, daquela irmã. Jó persistiu na sua fé, buscando respostas, exigindo solução. Discutia com Deus. Olha a audácia dele, ele discutia com Deus. Por isso que os amigos dele, né, os anciãos, foram nele. Você é íntegro? Você é honesto? Porque ele discutia com Deus. Na verdade, lógico, a discussão, né, é o questionar, né, não a discussão de maneira ríspida, áspera, de maneira menos gentil. Pois Jó acreditava ser um homem íntegro, honesto, temente e reconhecedor de todas as maravilhas e obras do Senhor. Né? Reconhecedor por quê? Assim como ele recebeu os bens, por que não receber também as dificuldades? Então isso é reconhecer as maravilhas e obras do Senhor. É reconhecer a esperança em Deus, a experiência. E Deus, vendo o seu compromisso, esforço, fé e a real integridade e justiça proferidas
de si, né, de Jó, o abençoou em abundância, muito mais que antes. Só Deus sabe o que passa no nosso coração, né? Então, assim, a gente tem que se mostrar para Deus. A gente não tem que chegar numa casa espírita e querer fazer as coisas para mostrar para o outro. A gente não pode chegar numa igreja e querer mostrar mais serviço do que o outro. A gente não pode chegar dentro de uma empresa e querer mostrar mais serviço do que o outro com o intuito de ser melhor, de querer ser melhor, né? Tudo tem o seu tempo. Então, se hoje eu tenho essa tarefa para fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível. Ah, isso é muito menos para mim, eu tenho ensino superior, eu tenho inglês, eu não vou fazer isso. Esse é trabalho de... Eu falei assim, eu sempre brinco assim, gente, eu tenho um curso de datilografia. Sabe, às vezes na conversa informal... Aí eu penso, essa criança... Depois procura no Google lá, só procura no Google, datilografia. Então, assim, até mesmo, né, no meio da conversa informal, e eu, no intuito de ser até um pouco brincalhão, eu falei assim, gente, mas eu tenho um curso de datilografia. Ou seja, hoje em dia não serve mais, né, para o meio profissional. Mas já foi muito importante. O senhor tem curso de datilografia não, então infelizmente a nossa empresa não tem como lhe contratar. Exato, eu cheguei a fazer alguns meses de datilografia, eu cheguei a fazer. Então, assim, que era importante você ter aquele gabarito da datilografia para você ser aceito no trabalho, independente disso. Então, a gente tem que ser íntegro, tem que ser humilde, honesto, qualquer que seja a nossa função. Dentro de casa, na empresa, no nosso ambiente, que a gente procura o conhecimento espiritual, o conhecimento divino. Deus sabe o que se passa dentro do nosso coração, a nossa amargura. A gente pode sorrir, estar sorrindo, agradar, abraçar, mas se aquilo não for verdadeiro, o outro irmão talvez não saiba, mas sinta, mas que Deus sabe a sua real intenção. Então a gente vê, isso assim já é no finalzinho do livro, né, que Deus, vendo o compromisso, o esforço de Jó, ele abençoa o Jó em abundância, muito mais que antes. Então ele se tornou muito mais próspero e rico do que antes. Isso porque na integridade e a justiça que Deus vê no homem e vê em cada um de nós. A cruz de Jó comparada à nossa, lógico, a gente não precisa pensar assim, eu preciso perder esposa, perder meus animais, perder meus filhos para poder provar minha fé como Jó passou. Não, porque cada um pela sua montanha, né? E a minha montanha hoje, graças a Deus, não é mais, era buscar um emprego. Eu fiquei uns meses atrás dessa montanha que estava na minha frente, queria pular a montanha e não tinha como, né? Então, assim, a sua montanha hoje pode ser um pouco mais de paciência com o companheiro, com a companheira. A sua paciência hoje pode ser um pouco mais com o filho, né, que está em outras companhias, que você não se sente muito bem, né? Hoje a sua montanha pode ser a questão de saúde física, né? Ou a própria montanha mesmo, a sua saúde espiritual, a saúde do equilíbrio psicológico, mental e espiritual, de que a gente eu quero seguir a palavra, eu quero frequentar uma casa espírita, eu quero frequentar uma igreja, mas eu não consigo, porque sempre estou atrasado, ou sempre alguém arruma uma briga comigo, ou eu saio de lá, eu saio pior do que eu cheguei. Não, meu irmão, calma aí. Então, o teu equilíbrio você tem que se encontrar, porque não é o Giovan, não é a Rosa, não sou eu que vou botar o equilíbrio e fazer com paz o equilíbrio. A aguinha fluidificada está aqui, ela recebe os elementos, toda a fluidificação das águas. O remédio que a gente necessita vai estar dentro dessa água, mas a gente tem que crer, tem que acreditar. E a gente tem que mudar, querer mudar, né? Isso é o principal. A gente tem que fazer a nossa mudança íntima, a nossa reforma interior. E como a Regina sempre fala, e a gente sempre coloca, e Joana de Ângeles nos coloca, né? Que o pensamento nos motiva, o pensamento nos cria. Tudo aquilo que elaborarmos mentalmente, ele se realizará. Então a gente tem de passar por cima dessas montanhas, dessas muralhas e imaginar o que a gente quer. Eu me lembro, há uns 3 anos mais ou menos, a minha irmã teve um parto que demorou, né? Foi normal, mas que demorou pra caramba. E eu já frequentava aqui a casa, eu como irmão me debulhei de ouro, né? E olha que eu nem estava sentindo a dor que ela sentia. Porque nessa vida, graças a Deus, eu escolhi para vir homem, né? Mas na próxima, né, a dor do parto, né? Segundo a Bíblia, é a pior dor que existe no mundo. Então, quando eu fui visitar a minha irmã no dia seguinte,
a minha sobrinha afilhada ainda teve que ficar internada algumas semanas, eu cheguei, primeira coisa que eu falei com a minha irmã, imagina já saindo daqui do hospital. Imagina já você pegando a bolsinha da Alia, o nome dela, e saindo daqui com ela no colo. Imagina isso. Né? Porque assim, naquele momento de um dia anterior, 8 horas de parto e aquela agonia de hospital público, né? E aquele medo, né? Ansiedade, mãe de primeira viagem. Eu falei assim, imagina você saindo daqui feliz, saudável. Né? Então assim que eu falo também com outros irmãos que estão procurando um emprego, imagina você no emprego. Quando a gente escuta um papo de um filósofo na internet, até não só um filósofo da internet, não sendo pejorativo, mas desses estudiosos como Leandro Carnal, como tantos outros, a Monja Cohen, né, que nos diz que a gente tem que criar o nosso pensamento. Então, se eu quero um emprego, eu vou criar condições para eu pensar e querer e conseguir aquele emprego, né? Tendo que um pensamento positivo, uma atitude positiva, buscando um estudo, buscando pessoas que possam me auxiliar naquele emprego. Para a saúde também, hoje eu acordei com minha garganta, parecia que tinha um gato aqui arranhando. E veio dor de cabeça, veio febre durante o dia, e eu tô no xarope, tô na balinha para melhorar a garganta, mas falei assim, vou sair daqui melhor. O remédio é importante, porque a gente precisa do remédio, óbvio, que Deus permitiu que os homens conhecessem a medicina e melhorassem cada vez mais para o nosso mérito, para a nossa evolução. Mas, além de tudo, é psicologicamente. Imagina, eu vou tomar um remédio que dá dor de cabeça, não vou melhorar. Não vou melhorar. Eu estou aqui mandando um currículo para o emprego, não vou conseguir. Então, assim, imagine já. Então, você já vê a barreira que a gente pode colocar. Então, é importante a gente pensar sempre o além, o melhor, o positivo. A gente cria o nosso pensamento, a gente cria o nosso universo. As instruções dos nossos irmãos espirituais. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Pela fé, amar a Deus, mas sabendo por que amamos a Deus. Pela fé, a gente ama a Deus, né? Deus, nós não temos uma figura que nós, como homens, já imaginamos, que é aquele senhor de cabelo branco, barba grande, que segura um cajado, olhando lá de cima o planeta Terra e tantos outros planetas, tantas outras moradas, só observando o que a gente está fazendo, né? Deus, como o próprio ensino do Evangelho nos diz, e Jesus nos diz, né? A verdade do Evangelho, ele reafirmou o que Jesus nos disse. Nós somos deuses, né? Vós sois Deus. Ou seja, Deus está dentro da gente. A fé, a esperança. O que a gente crer em nome de Deus, a gente vai mudar. Porque a gente tem Deus dentro do nosso coração. Essa semente está dentro de nós. Então a gente precisa reconhecer, eu tenho fé, eu amo a Deus. Mas por que eu amo a Deus? Por que eu amo a Deus? Porque acordei, hoje estou vivo, estou vivendo, tenho a minha experiência enquanto encarnado, minha experiência carnal. Eu amo a Deus porque eu tenho um bom emprego, eu amo a Deus porque eu tenho dinheiro, eu amo a Deus porque tudo que eu quiser fazer, eu tenho o livre-arbítrio, então eu escolho fazer. Só por isso eu amo a Deus? Onde está a nossa gratidão? De acordar no dia, estar bem, estar com saúde? Onde está a nossa gratidão de ter um emprego? Olha, eu fiquei um pouco mais de um ano sem trabalho. E no meu primeiro dia de segunda-feira, começar a trabalhar feliz da vida, eu peguei um comboio, um trem cheio. Aí eu paro na frente de duas senhoritas, que se eu fosse levar porque elas estavam falando, eu voltava para casa. Mas elas falavam tão difícil do trabalho, falava de trabalho assim. Eu falei assim, meu Deus, elas não sabem o que elas estão falando. Porque eu passei mais de um ano procurando trabalho e elas já estavam ali, estavam no trem cheio, estava calor, mas eu estava tão feliz da vida e elas duas reclamando do trabalho. Ou seja, a experiência, a montanha que eu passei, talvez ela não tivesse passado e não teria reclamado tanto. Então, se hoje quando eu tenho um contratempo no trabalho, uma dificuldade, eu desligo o telefone e fico assim, não, eu estou feliz porque eu estou aqui. Né? Porque eu trabalho, a gente lida com pessoas, né? A gente lida com comportamento, a gente lida com o outro lado, a gente não sabe como é que a pessoa está, ou chega na sua frente de mau humor, mas é um trabalho e é uma experiência que a gente passa do dia a dia, de ser o quê? De ser resiliente, de ser indulgente
com o outro irmão, porque eu também tenho os meus defeitos, né? Vai que depois, daqui a 2 minutos, eu encontre ele do outro lado do balcão e eu sou ignorante com ele, né? Então a gente tem que se pôr no lugar. É desafiador, mas a gente precisa ir aprendendo aos poucos, não precisa de um milagre que não vai acontecer, de uma hora para outra, mas aos poucos a gente vai percebendo a mudança quando a gente faz essa mudança, né? Crer nas promessas, mas sabendo por que acreditamos nessas promessas. Quais são as promessas de Deus? É a riqueza, é a abundância, é o mundo novo, é a nossa felicidade interior, é a nossa paz. A gente precisa de muitas coisas materiais para viver, porque a gente precisa sustentar o nosso corpo físico. Porque nós somos espíritos imortais, mas a gente precisa do corpo físico para poder sustentar essa nossa experiência nesta vida. Então é importante a gente ter e agradecer pelo alimento de cada dia, na sustentação do corpo, na força. Os milagres são obras da fé, que isso nos comunica é José, o Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1862. Continuando ainda na instrução dos Espíritos, no capítulo 19. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Né? A fé sincera é empolgante e contagiosa. Então, se você encontra um irmão que está alegre, que está feliz, que tem certeza de que ele vai conseguir passar naquele concurso, né, professor? Vai conseguir aquele emprego, que vai conseguir emagrecer, vai conseguir melhorar a saúde, vai conseguir aquele trabalho que tanto deseja, vai conseguir se reconciliar com o esposo, com a esposa. Você encontra uma pessoa assim bem disposta, a gente, opa, se o nosso amigo está tão feliz e acha que vai conseguir, por que eu também não posso pensar que eu vou conseguir? É só a gente pensar e querer. Então, assim, a fé, ela contagia, ela empolga, é a energia que a gente tem. Se a gente chega num lugar que está bem ambientado, tem bastante energia, a gente se sente bem. Se a gente chegar num local onde as pessoas estão tristes, cabisbaixas, a gente também vai acabar se adequando àquela energia. Por mais que a gente seja para cima, alto astral, a gente acaba se deixando levar um pouco por aquela energia. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, o que a gente ouve, qual o meio que a gente está, porque a gente não, muitas das vezes, nem todos, né? Muito difícil ter aquela capacidade de poder chegar num ambiente hostil e sair bem. Não, eu cheguei, deixei aquele ambiente hostil e saí bem. Então a gente precisa sempre estar rodeado de quê? De boas palavras, de boas leituras, de boas pessoas. Isso que a gente precisa fazer, que é o meio da gente disseminar a fé. A fé encontra as palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega e filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. A fé e o agir. Né? A fé, ela vem, a gente possa colocar no tom, no verbo, né? A fé é esperar que vai acontecer. Né? Vou fazer e vou esperar que ela vai acontecer. Não, a fé a gente pode utilizar como verbo esperançar. Né? Que ela vem do verbo, ela vem da esperança. A fé é acreditar naquilo que a gente vai conseguir. Não sei como, a gente fala assim, não sei como, mas eu vou conseguir. Então essa é você depositar a sua fé, a sua esperança. Mas a fé, ela tem que ter ação. Como eu falei, eu quero um emprego, mas se eu não distribuir o currículo, como eu vou achar?
Eu quero emprego, mas se eu não me especializar no curso, como eu vou melhorar? Eu quero ter um bom relacionamento, mas se eu não consigo encher o copo d'água, né? Eu quero falar muito, vou encher a água. Como o Chico, né, falava, né? Tô com raiva, tô chateado, vou beber a água, esperar a raiva passar para eu engolir aquela água. Então a gente é desafiador, né? Primeiramente para mim isso, mas a gente vai compartilhando os ensinamentos, né? Como a gente sempre fala, primeiro a gente que está aqui ouvindo, né? O primeiro ouvido é o meu. Então, é um sinal que eu preciso aprender muito mais. E a gente vai fazendo aos poucos, né? Então, quando a gente está aqui, a gente dá o exemplo. Logicamente, o exemplo maior que nós temos é Jesus, nosso modelo e guia. O exemplo que nós temos são os nossos irmãos benfeitores, que nos trazem palavras de esperança, de fé, reforçando tudo aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente fala exemplo, não ter exemplo um homem, um palestrante, um educador. Eu confio extremamente no que o Cristiano fala, no que o Giovão fala. Porque a gente, como ser humano, tem mania de endeusar o outro ser humano. A gente tem mania de endeusar um palestrante, um educador, um pastor, uma pastora. A gente tem mania de endeusar. Lembra lá antigamente, quando Moisés subiu a montanha para ouvir Deus e os homens desesperados, sem paciência, fizeram de barro um bezerro de barro? Ou seja, porque tem mania de endeusar o ser humano. Aí quando o ser humano tropeça, não falei, Cristiano bonitinho falando as coisas ali, mas tropeçou. Aí vem aqueles que tacaram a pedra na prostituta, tacaram a pedra no leproso, né? Então a gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas. Não apenas do leproso, não apenas da prostituta. Eu sou vítima disso porque eu sou o leproso que me atiraram pedra. Mas será que eu não estou atirando a pedra nele ou nela? Eu estou aqui em cima transmitindo os ensinamentos. Mas se eu vacilar amanhã, me perdoa, conversa comigo. Mas não me coloca, me joga no canto, não me joga no canto. Né? Então isso que a gente tem que ver. Muitas das vezes a gente se coloca como vítima da situação. Mas muitas das vezes nós somos aqueles juízes, aqueles anciãos de antigamente. Não, até hoje a gente vê muitos anciãos aí, né, no alto patamar da justiça, de que eles são maiores do que Deus. E quando, na verdade, nem se compara o seu tamanho com a justiça divina. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve se entorpecer. Mande todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. A fé facultada na esperança realiza as promessas do Senhor. Desculpa, gente. Então, meus irmãos, lembremos-nos sempre do exemplo de Jó e sua persistência na fé. Então, o livro de Jó não foi um exemplo de paciência. Vamos mudar isso. Queria ter a paciência de Jó. Não, eu quero ter e vou ter. Não gostaria, eu quero ter e vou ter a honestidade de Jó, a confiança de Jó em Deus, a integridade de Jó, né? A confiança para a gente ter essa experiência com Deus, porque não adianta a gente buscar Deus só na dificuldade. Tem dificuldade, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a montanha, Deus me ajude, Deus ajuda. E quando a gente consegue, a gente dá as costas. Então, onde está o nosso exemplo de Jó? A gente tem que ser persistente. Pode ver que por mais a história que eu resumi muito, tudo isso que ele passou, logo no início ele foi ferido dos pés à cabeça, né? Não, pelo menos na leitura não me fala o que seria a ferida, mas imaginamos uma lepra, né? Uma hanseníase, que se você vira uma pessoa, você fica com medo, né? Porque ela arranca toda a pele, você fica em carne viva. Então, mesmo ele doente, ele glorificou a Deus, ele agradeceu a Deus. Então, logicamente, a gente não quer e não precisa passar por essa montanha, por essa lepra, mas a gente reconhecer que mesmo nas dificuldades a gente deve agradecer a Deus, louvar a Deus. Não maldizer, não espraguejar, não desejar o mal para o outro. Fulano está sempre bem, está rindo, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Fulano está sempre bem, está sempre sorridente, está sempre com dinheiro e eu estou aqui, numa situação difícil. Mas a gente esquece de ver que a grama do vizinho é mais verde, mas ela pode ser de plástico. E a nossa grama pode ser verdadeira, ela está no brotinho ali, mas basta a gente cuidar bem e regar bem. A gente tem que cuidar no nosso dia a dia da nossa grama, para que ela cresça verde, saudável, com saúde.
E nisso a gente tem que acreditar. Nisso a gente tem que acreditar no nosso Criador, no Deus maior que nos tem, que nos sustenta, que nos criou. E Deus nos criou para a felicidade, não foi para sofrer. Deus nos criou para que a gente seja... nós somos seus filhos, mas que a gente viva de modo rico e abundantemente, para que a gente possa ter esperança dentro do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso espírito. Do nosso espírito não, né? Do eu espiritual, porque o meu corpo ele desfalece, mas o espírito sou eu, né? A gente muitas vezes comentar o meu espírito, eu espírito, não, sou eu, meu espírito sou eu nessa vida cristiana, eu espírito cristiano. O corpo é passageiro, o espírito é eterno. Então, sejamos honestos e questionemos em nosso íntimo a causa da situação. Por que eu estou passando por isso? Para quê? O que eu devo aprender? O que eu já sei e eu não estou pondo em prática? O que eu preciso analisar para mim mesmo? Somos dignos e merecedores em questionar a Deus? Né? Ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Olha, eu fiquei mais de um ano sem trabalhar e eu fui abusado. Falei assim, meu Deus, eu mereço passar por isso? Enquanto tem... Palavras assim. Enquanto tem pessoas aí que... Olha só. Espiritualidade deixa escapar, né? Então assim, pensei, poxa, eu estou a um emprego há um tempão e tem pessoas que eu conheço que seria menos digna do que eu e está no trabalho. Dando testemunho. Obrigado, Deus, por me relembrar isso. Para ver que a gente tem que ser digno, mas mas é sério mesmo. Pensar, poxa, eu estou aqui na situação, será que a pessoa é mais digna do que eu de ter trabalho e eu não? Então a gente pensar e repensar por que disso. Mas eu já estava errando. Porque eu pensei, será que ela é digna e eu não de ter um emprego? Olha onde eu estava me equivocando, me errando aí. E questionando a Deus por isso. Somos merecedores em questionar a Deus, seja no aspecto da saúde, no aspecto da saúde do corpo físico, no financeiro, no desequilíbrio espiritual, numa situação que a gente tem conflituosa com um parente, com um amigo. Então, que façamos e sejamos o melhor. Comecemos a mudança que tanto queremos no outro. Então, se eu quero que o Giovanni seja mais simpático comigo, eu vou dar boa noite para ele, vou ser mais simpático com ele. Se eu quero que a Giovanna seja mais simpática comigo, vou dar boa noite a ela. Se eu quero me relacionar melhor com a minha irmã da casa que está chateada comigo, irmã, vamos conversar. Então, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar por mim mesmo, né? Porque baixa de orgulho, de soberba, a gente sempre vê o outro. Ontem aqui mesmo, a gente no estudo aqui, eu comentei que uma conhecida falou, conhecida não é minha conhecida, mas que falou assim, eu já tive, né, de algumas empresas e ela, como cliente, teve problema com uma funcionária da empresa A, teve problema com a funcionária B, do grupo C, ou seja, em cada empresa ela teve problema com aquela pessoa. Aí imediatamente a gente pensa, será que o problema não é ela? Porque o problema é sempre o outro, né? Então isso que a gente fala, não, o problema é sempre o outro, eu estou sempre de bem com a vida, eu estou sempre feliz, sou simpático com todo mundo. Será? Então a gente tem que refletir nisso. Se eu quero a mudança que eu tanto quero em você, tem que começar por mim mesmo. Muito obrigado, a paz de Jesus, e vamos ler o livro de Jó, que é muito interessante ler e reler, assim como todo estudo, que a cada leitura de capítulo, a cada leitura que a gente faz, a gente aprende algo novo, ou seja, o nosso espírito está melhor, o eu espiritual está mais preparado para aqueles ensinamentos. Então, como Kardec sempre nos diz, irmãos, instrua-se, estude, leia, tenha uma leitura edificante, assista palestras edificantes, tudo aquilo que vai nos motivar, vai nos despertar esperança, uma condição melhor de pensar, de querer, de imaginar. E nosso maior exemplo é Jesus, que nenhum de nós fez distinção, independente de cor, raça, sexualidade, se era juiz, se era ladrão, se era prostituta, se era mendigo. A Jesus não fez distinção de nenhum de nós. Então, nos sintamos abraçados por Jesus e nos miremos no nosso maior exemplo, que é Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado, Cristiano. Quantas montanhas que a gente tem que vencer, mas com a fé, com a confiança, a gente vai chegar lá. Então,
Os nossos irmãos que vão assistir a nossa palestra, que a paz de Deus permaneça nos lares e nos corações.